Bom dia, amigos queridos. Hoje a homenagem vai para todas as crianças, as ricas, as pobres, as livres e as que sofrem nas guerras, as que estão perto e também as que estão distantes. Jesus as amou e as trouxe para perto dele e desafiou seus discípulos a fazer o mesmo. Eu mesma tenho um alto compromisso em abençoar, proteger e elevar todas as crianças que estiverem ao meu alcance. E hoje eu quero orar por todas as crianças que estão hoje passando pelo constrangimento, pelo vexame de estarem no meio de uma guerra, sem poderem dormir, ou brincar, ou viver ao lado dos seus pais. Muitos têm morrido na guerra. Eu creio que tem muitas crianças órfãs. E eu creio que o sofrimento nos ambientes de guerra é terrível. Eu gostaria muito de orar hoje por cada criança. Senhor, nosso Deus e Pai, eu clamo por elas, onde estiverem. Socorra-as, abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal. Senhor, guarda todas as famílias da terra e que o Senhor mesmo possa nos ajudar, que a paz seja restabelecida e que a paz seja, sim, um árbitro entre nós. Fica conosco, nos ajude e nos abençoe. E abençoe todas as crianças do mundo inteiro. Amém. Nosso texto hoje não poderia ser outro, senão Mateus capítulo 19, do 13 ao 15, que diz: Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Era costume levar crianças para os rabinos abençoarem. Os discípulos pareceram rudes e descuidados, especialmente à luz dos ensinamentos recentes de Jesus, que se registra em Mateus capítulo 18, do 2 ao 6, em um conflito que Jesus teve que resolver entre os discípulos. O texto diz: E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim, me recebe. Veja que palavras preciosas Jesus tinha já falado aos discípulos. Talvez eles tenham ficado irritados porque a discussão particular que estavam tendo com o Senhor foi interrompida pela aparente trivialidade de abençoar crianças. Veja essa gravidade, porque os discípulos tornaram-se um obstáculo para que as crianças não só se aproximassem de Jesus, como também elas recebessem a sua bênção, o seu amor, o seu cuidado, e Jesus então as acolhe e repreende os discípulos, dizendo que ninguém pode impedi-las e que quem não se tornar como elas não verá o reino de Deus. Deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim. Poucos têm ideia do quanto as crianças têm sido desprezadas em todas as culturas e em todas as épocas. Ao chamá-las a si e ao colocá-las como exemplo para os que desejam participar do reino dos céus, Jesus as valoriza de modo pouco comum, ao mesmo tempo em que destaca a importância de certas qualidades que são próprias dos pequeninos e que os adultos frequentemente relegam a um segundo plano. Queria dizer ainda que todos os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, traz esse texto com as crianças, todos eles vão citando e alguns detalhes vão se somando em torno dessas intervenções que Jesus faz em favor
dos pequeninos, especialmente aqui das nossas crianças. Quando Jesus diz, deixem que os pequeninos venham a mim, aqui Jesus novamente se mostra próximo aos grupos que recebiam menor atenção. No caso aqui, as crianças. Alguém já imaginou que, surpreendentemente, o que acontece aqui, a festa, que os artistas possam representar esse momento singelo, libertador e cheio de alegria. É assim que no Novo Testamento encontramos essa novidade salvadora e inovadora que se contrapõe aos costumes de descaso para com as crianças. Jesus surpreendeu seus contemporâneos e lançou as bases de uma nova cultura. Cada seguidor de Cristo hoje igualmente pode dizer sim aos excluídos e, em particular, garantir a integridade das crianças, chamadas por Jesus à sua presença. Receber o reino de Deus como uma criança é deixar de lado tanto as formalidades intelectuais como os ritos religiosos que condicionam nossa aproximação de Jesus. É correr ao seu encontro para ser tomado em seus braços e ser abençoado por ele e finalmente poder brincar. Esse é o universo da criança e Jesus então garantiu que dos tais é o reino dos céus e que quem não se fizer como uma criança, em humildade, em verdade, em simplicidade, não herdará o reino de Deus, assim declara Jesus. O reino de Deus não é recebido pela racionalidade filosófica, mas sim por uma entrega desprendida na busca do colo do Pai, que sempre é acolhedor e abençoador. Eu quero ainda destacar o fato que os discípulos se tornaram um obstáculo para deixar as crianças chegarem até Jesus. Aqui foram os discípulos, mas perceba quantos obstáculos nós mesmos temos colocado entre Jesus e as crianças. E nós então precisamos levar a sério o fato que todas as crianças têm o direito a uma religiosidade, têm direito a conhecer a palavra de Deus, têm direito a ter clareza e conhecimento do que a Bíblia fala dos seus direitos, de como Jesus as amou e de como Jesus se importou e como Jesus brigou com os discípulos para que eles nunca mais se colocassem como obstáculo, ou sendo rudes, sendo grosseiros, ou impedindo as crianças de chegar até Jesus. E eu então fico pensando tantas vezes que nós não temos cuidado das crianças como deveríamos. Até mesmo nós, os religiosos, não temos garantido às crianças um ambiente de paz, acolhedor, um ambiente de muita acolhimento e proteção nos ambientes religiosos onde nós estamos e tantas vezes entre nossos familiares. E hoje, então, eu quero deixar esse desafio para que nós possamos ter um alto compromisso de abençoar, de proteger, de elevar e de abençoar mais uma vez todas as crianças do mundo inteiro. Que Deus nos abençoe e que essa reflexão tão simples, tão humilde, possa despertar em nós o cuidado e o amor pelos pequeninos do reino, as crianças que Jesus amou, protegeu, elevou e disse que nós precisávamos nos tornar como elas para ver o reino de Deus. Um grande abraço, um feliz Dia da Criança. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Um grande abraço. Amém.